Obrigado, Sra. Presidente. Antes de continuar, queria lembrar o Dr. Jonas Malheiro Savimbi. Aprendamos a ouvir as palavras, mesmo que sejam duras, desde que nos indiquem o melhor caminho. Muito obrigado. As medidas estratégicas neste âmbito devem atender de imediato ao qualificador de funções na indústria petrolífera para equilibrar os salários e os benefícios entre angolanos e expatriados. O país não deve admitir que angolanos donos do petróleo sejam tão desvalorizados para ganharem tão baixo em relação aos expatriados. Exemplo, um servidor, um supervisor expatriado na indústria petrolífera ganha em média acima de $40.000 por mês, enquanto o angolano na mesma posição está a ganhar à volta de $12.000 mês, equivalentes em kwanzas. Um funcionário de catering expatriado está a ganhar à volta de $1.000 e os angolanos estão a pagar míseros 50.000 kwanzas. Isso é inadmissível. Estas discrepâncias nos salários e benefícios, o desprezo a que os angolanos estão relegados pelo próprio Estado, é também um dos motivos que facilita os esquemas do contrabando, pois funcionários insatisfeitos podem ceder facilmente a ilicitudes. A nossa missão, como servidores do povo, deve privilegiar primeiro o angolano, segundo o angolano, terceiro o angolano e o angolano sempre, como nos ensina o Dr. Jonas Malheiro Savimbi. É assim na França, é assim na Inglaterra, nos Estados Unidos e em qualquer parte do mundo. Lá, o angolano não está em primeiro lugar, porque em Angola o expatriado está em primeiro lugar. Será o sentimento de pequenez ou a cultura de escravo que nos perseguem? Qual é o problema afinal, meus senhores? Há um provérbio português que diz: o esperto puxa a brasa para a sua sardinha. Infelizmente, em Angola, os nossos espertos puxam a brasa para as sardinhas dos outros. O segundo pressuposto é a transparência. Senhores deputados, povo angolano, quem é que nos garante que os números de barris de petróleo declarados por dia em cada FPCO instalados são reais? Aqueles números que o OGE nos traz em cada ano são exatos? Quem vende os barris não declarados no OGE? Não há contrabando de petróleo bruto no alto mar? O combate ao contrabando de petróleo e seus derivados passa por mecanismo de mensuração real de produção, o que implica um mecanismo legal de controle eficiente e eficaz da quantidade de barris de petróleo produzidos em tempo real por cada FPCO instalado. O terceiro pressuposto é a liberalização do mercado de distribuição dos derivados de petróleo. Excelências, minhas senhoras e meus senhores, o nosso país é tão abençoado que cada angolano devia ser rico, mas o governo não... Mais um pedido ponto de ordem da senhora deputada Maricel Capaco. Obrigada, Excelência Presidente da Assembleia. Todo o protocolo observado. São sensacionalistas e têm memória curta. Nem deviam ter moral de falar de contrabando. Esqueceram-se hoje dos diamantes de sangue? Esqueceram-se dos marfins que andaram a contrabandear para comprar armas e matar o povo angolano? Deviam ter vergonha. E para notar, deputados do MPLA, se notarem, os deputados da bancada parlamentar da UNITA, que têm muita boca, são os jovens, porque os mais velhos têm consciência da história desse país. Estão aqui a dar uma de que são os melhores, são os donos da verdade, mas são os verdadeiros que fizeram atrasar o desenvolvimento desse país. Deviam ter vergonha na cara. Destruíram o país. Hoje querem que o país se desenvolva da noite para o dia. Reconstrução de um país não é da noite para o dia. Até uma casa que é construída a partir do seu alicerce, até colocar o teto, não é construída da noite para o dia. Querem dar uma de que são
os melhores, que deviam fazer a melhor governação. Na jamba onde saíram. Senhora deputada, vamos ter calma. Senhora deputada, vamos ter calma no hemiciclo. Vamos ter calma no hemiciclo. Eu vou dar a palavra ao senhor deputado. Quem está a pedir a palavra? Quem? Deputado Eugênio Manovacola, não? Aqui vê-se mal já. Sim, se faz favor, deputado Eugênio Manovacola. Muito obrigado, senhora Presidente. O que eu coloco aqui é que a nossa colega, ao ir aos extremos, está a levantar fantasmas. E eu gostaria de... silêncio na sala, se faz favor. Eu gostaria de esclarecer a nossa colega o seguinte. A independência de Angola teve erros graves. Em 75 cometeram-se erros graves. A UNITA não esteve longe do MPLA por amizade. A UNITA esteve longe do MPLA a sobreviver com todos os direitos de angolanos violados. Ainda bem que voltamos à reconciliação. Mas não vale a pena pensar que os que ficaram aqui com o poder em Luanda têm toda a razão deste mundo. Não, é que a independência de Angola exigiu milhões de mortos angolanos. Milhões de mortos angolanos. É o significado dos anos de 75 até 91. Milhões de mortos. É esse o significado da independência que apareceu em 75. Porque agora nós negociamos e chegamos à conclusão de que temos que viver juntos, eu não penso que a senhora, minha colega, tenha a autoridade de pôr em causa todo o trabalho que foi feito para nos sentarmos juntos neste hemiciclo. Muito obrigado. Senhor deputado, pode continuar, Valela, pode continuar a sua intervenção. Eu gostaria de apelar aos senhores deputados para evitarmos uma linguagem que fira sensibilidades e coloquemos as questões com urbanismo e com o decoro que a nossa função de parlamentares nos exige. Se faz favor, continue a sua intervenção. O líder do grupo parlamentar da UNITA pediu um ponto de ordem, mas acontece que aqui como é que chama? Consola está a ter falhas, mas pode falar, se faz favor. Muito obrigado, senhora Presidente. Senhora Presidente, na sessão plenária do mês passado, nós pedimos a Vossa Excelência para exigir dos senhores deputados, sempre que alguém interromper o deputado que estiver no uso da palavra, nos termos do regimento, aqui o artigo 151 é claro. Uso do ponto de ordem. O uso do ponto de ordem é perdido verbalmente para interromper o orador que esteja a infringir o presente regimento, não podendo exceder os 3 minutos. 2. O ponto de ordem interrompe todos os procedimentos que estejam a decorrer, exceto a votação. 3. O deputado que solicitar o ponto de ordem para invocar o presente regimento deve fundamentar o pedido e invocar a norma infringida sob pena do Presidente de imediato retirar o ponto de ordem. Senhora Presidente, estamos obrigados a cumprir o nosso regimento. Tão simples. Por que não respeitamos o que nós próprios aprovamos? Por quê? Portanto, era só para dizer aos deputados do Grupo Parlamentar da UNITA, que é para os deputados, vamos manter o foco na nossa mensagem, não nos desviemos, não vamos
vamos responder a deputados que querem aparecer por via mais baixa. Ela retoma a sua intervenção. Se faz favor. Muito obrigado, senhora Presidente. Com os meus faróis virados para a frente, não vou dar espaço aos que substituíram os faróis pelos retrovisores. Terceiro pressuposto: liberalização do mercado de distribuição dos derivados de petróleo. Dizia eu, o nosso país é tão rico, tão abençoado, que cada angolano devia ser rico. Mas o governo não quer ver o seu povo rico. O recurso constante à formulação de leis restritivas que impedem a participação dos angolanos de forma ativa no processo de produção da riqueza é também um mecanismo de contrabando legal, pois, ao invés da lei servir a justiça e o povo, serve os famosos chefes que detêm o poder. E aqui a carapuça terá quem servir. Uma prática que se traduz fielmente na máxima de que a lei só pesa para pobre. Excelências, se o petróleo existe, o mercado está identificado por tantos países vizinhos, não é chegada a hora de os cidadãos participarem da compra e venda dos derivados de petróleo e exportar para estes países com base nos limites da lei? O mesmo vale para os diamantes, ouro, cobre e outros metais raros. Deixem que os angolanos explorem o seu diamante, o seu ouro, o cobre. O mais importante é estabelecer políticas eficazes, promovendo a formalização e a legalização da exportação artesanal, permutas, vendas de derivados no interior do país, licenciando as exportações e as importações a vários níveis, permitindo a inclusão de todos os interessados no negócio. Desta forma, todos ganhariam. O Estado recebe os seus impostos e os interessados gerem os seus rendimentos. Seria uma oportunidade para todos. O indivíduo que descobrir esses metais raros em sua lavra, naca, montanha ou rio, declara-os ao Estado. Explore. E o Estado não deve expulsar o cidadão da sua propriedade, como está a acontecer no Sambo, na província do Huambo, nas Lunda e Huila, onde as populações são expulsas das suas lavras e assistem as suas riquezas a serem exploradas por chineses acobertos de alta chefia do Estado e militares. Isso também é contrabando. Muito obrigada. Vamos prosseguir os trabalhos. Tem agora a palavra.